moço foi convidado para ir até o paraíso. Mas alguém disse para ele: olha, para você ir até o paraíso, você precisa levar uma cruz. Coloque essa cruz sobre as suas costas e siga em frente. Sempre morro acima. E de jeito nenhum abandone a sua cruz. Sempre você vai subindo. E aquele jovem, com aquela cruz nas suas costas, a princípio ele achou um pouco pesada, mas ele disse: é possível sim, eu consegui levar essa cruz. E ele foi caminhando com aquela cruz sobre as suas costas. Mas à medida que ele ia andando, aquela cruz ia pesando. E ele sentiu muito peso sobre as suas costas. E ele ia caminhando, e a cada momento da sua caminhada, aquela cruz ia pesando. E ele teve a seguinte ideia: eu acho que eu vou cortar um pedaço dessa cruz, e assim ela fica mais leve e facilita a minha jornada. Então ele colocou a cruz sobre o chão e calculou assim um pedaço mais ou menos de meio metro e cortou. E como ele tirou aquele pedaço, ele retornou a cruz sobre as suas costas e percebeu que havia ficado mais leve. E como ela havia ficado mais leve, ele continuou a sua caminhada mais rápido. E ele percebeu assim que a facilidade de caminhar com a cruz leve seria fácil para ele chegar até o topo. E ele continuou a sua caminhada, a sua jornada, subindo o morro acima, mas novamente ele percebeu que aquela cruz estava pesando à medida que ele caminhava. E ele vai caminhando e vai sentindo ofegante, cansado. E também do lado dele, paralelo com ele, ia outras pessoas carregando suas cruzes. Porém, as pessoas que ia levando a sua cruz estavam intactas. E ele percebeu que ao cortar um pedaço da cruz, a caminhada dele era mais rápida. Então ele pensou assim: se eu tirar mais um pedaço da cruz, eu vou ser mais rápido e vou chegar primeiro no topo de que essas pessoas que estão com as suas cruzes intactas. E ele assim se sentiu mais esperto que todo. E novamente ele colocou a sua cruz sobre o chão e tirou de um lado um pedaço, e do outro lado ele tirou mais um pedaço. E ele percebeu que a cruz ficou mais leve ainda. E houve uma facilidade maior dele levar aquela cruz. E assim ele pôde caminhar mais rapidamente. E ele foi passando na frente de todo mundo que ia também com as suas cruzes sobre as costas. E ele conseguiu chegar até o topo, até o final da estrada. E chegando no topo, ele percebeu que havia chegado no fim da sua jornada. Mas ele viu que havia um rio. E quando ele olhou do outro lado, ele percebeu que o caminho continuava. Mas ele pensou: como que eu vou atravessar esse rio para eu continuar a minha jornada, para eu chegar até o paraíso? E ele parou ali na margem do rio e ficou pensando como iria atravessar. E só que no que ele parou, ele percebeu que as pessoas que ele havia passado na frente, na subida, aquelas pessoas iam chegando. E ele ficou observando como que aquela pessoa ia atravessar o rio. Aí a pessoa tirou a cruz intacta das suas costas, ou seja, aquela pessoa que não havia cortado, e colocou na margem do rio, e ele percebeu que o tamanho da cruz era calculado exatamente com o tamanho do rio. E a pessoa colocava a cruz
e ela atravessava de um lado para o outro, e a pessoa por cima da sua cruz atravessava o rio e chegava do outro lado e continuava a sua jornada para o paraíso. Foi aí que aquele jovem, aquele moço, percebeu que cometeu um grande erro ao cortar a sua cruz, porque agora o tamanho dela não era suficiente para ele atravessar aquele abismo, aquele rio. Mas mesmo assim, ele tentou atravessar. E ele lançou o pedaço daquela cruz sobre a margem do rio, e de um lado e de outro, mas ela ficou muito na beirada do barranco. E quando ele foi apoiar os seus pés para atravessar, fazendo o equilíbrio, houve um desmoronamento de ambas as partes do rio, e aquela cruz desceu, e aquele homem se precipitou no abismo e veio a perecer. O que é que essa ilustração nos mostra? Essa ilustração nos mostra exatamente aquilo que o Senhor Jesus disse. Ele disse lá no Evangelho de Mateus 16, 24. Ele disse assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Todos nós, nessa vida, carregamos uma cruz. Sejamos bonito ou feio, preto ou branco, rico ou pobre, privilegiado ou não, tendo cultura ou não, todos nós carregamos uma cruz, porque o Senhor Jesus, cada um pega a sua cruz a cada dia e siga-me. Mas deixa eu te falar, o Senhor Jesus, ele carregou uma cruz maior do que a nossa. E a cruz que o Senhor Jesus levou, ali estava um peso imenso sobre ela, porque aquela cruz, ela era feita de madeira, mas simbolizava o meu pecado, o pecado do mundo inteiro sobre a cruz que o Senhor Jesus carregou. João Batista, ele apareceu ali no deserto da Judéia, fazendo um batismo de arrependimento. E todo o povo de Israel comparecia diante daquele homem para ser batizado. E a pessoa confessava o seu pecado diante de João Batista e era batizado. E ele percebeu que alguns religiosos, chamados os saduceus, os fariseus, vinham assistir por curiosidade o batismo. E João Batista disse para aqueles religiosos, e disse assim: quem foi que induziu vocês a fugir da ira vindoura? Por que vocês dizem que tem por pai Abraão? Eu, porém, digo para vocês que até dessas pedras Deus poderá suscitar filho a Abraão. Não andeis dizendo isso. Porque para vocês se tornar filho de Abraão, vocês têm que abandonar e rejeitar o seu pecado. E o pecado daqueles religiosos, junto com o do mundo, foi exatamente aqueles pecados que Jesus levou sobre a sua cruz, o pecado do mundo. Mas infelizmente aqueles religiosos, os saduceus, os fariseus e muitos religiosos hoje não compreendem isso. Então, o João Batista disse assim: olha, o machado já está colocado ao pé da árvore, à raiz da árvore. E toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançado no fogo. Então, João Batista estava falando para aqueles religiosos para se arrepender e se batizar. A palavra batismo quer dizer transferência, passar. Aí, ao mesmo tempo que João Batista estava comunicando com os saduceus, apareceu Jesus.
Jesus o indagou para que o João Batista o batizasse. E João disse: não, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Eu não sou nem digno de desatar a correia da tua sandália. E Jesus o insistiu, disse: João, me batize para cumprir a justiça de Deus. E ali, João o batizou Jesus. Então João, quando colocou as mãos sobre a cabeça de Jesus para batizar, ali estava se cumprindo a justiça de Deus. A justiça que outrora o profeta Isaías disse: eis que ele levará sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É aí agora que temos que entender a obra do Senhor Jesus. Ali quando Jesus disse: me batize, João, para cumprir a justiça de Deus, ali Jesus estava aceitando o pecado do mundo sobre ele. Jesus estava recebendo, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem se havia perdido? Ora, todos. Porque desde Moisés ninguém conseguiu cumprir as leis, nem os 10 mandamentos, nem 613 ordenanças que Deus deu por intermédio de Moisés. Ninguém conseguiu cumprir. E o próprio Senhor Jesus disse: pensai que eu vim abolir a lei? Não, eu vim cumprir a lei. E Jesus, além dele cumprir a lei, ele tirou a nossa condenação, a nossa culpa, e colocou sobre ele. Então foi ali, ao ser batizado, cumprindo a justiça de Deus, que o Senhor Jesus colocou a cruz sobre as costas dele. E a cruz é o pecado do mundo, é o pecado meu, o pecado seu, o pecado de todos estava sobre Jesus. Agora, é claro, Jesus cumpriu o seu ministério, fez a sua obra, que veio a essa terra para tirar o pecado do mundo e colocar sobre ele. E na noite que o Senhor Jesus ele foi traído, foi entregue ao soldado romano, que já havia determinado a condenação do Senhor Jesus, colocaram sim uma cruz real de madeira sobre as costas dele e disse: leve, Nazareno. Jesus, levando aquela cruz ali pelas ruas de Jerusalém, ele foi até um lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira, ou seja, Calvário. E ali mesmo o Senhor Jesus foi crucificado, naquela mesma cruz. Então cruz é o mesmo que maldição. Então Jesus, ele se fez maldito por nós, por causa do nosso pecado. E quando o Senhor Jesus foi pendurado naquela cruz, sabe por que foi? Eu falei agora há pouco do batismo dele. Foi porque lá no Rio Jordão, há 3 anos e meio atrás, ele disse para João: me batize para cumprir a justiça de Deus. Então, Jesus, ao ser batizado, ele recebeu a nossa culpa, a culpa do mundo inteiro sobre ele. Por isso que ele agora está indo em direção a Gólgota, em direção ao Calvário, em direção à cruz, porque ali ele agora está sendo julgado, condenado pelo teu, pelo meu e pelo pecado do mundo. Ora, alguém para ser condenado precisa fazer alguma coisa errada. Jesus, ele foi o Filho de Deus que nasceu da Virgem Maria, veio a essa terra e não cometeu nenhum pecado. E por que agora que o nosso Senhor, o nosso Salvador, agora está indo para a cruz do Calvário, sendo que ele não fez nada de errado? Você vai entender, e você tem que crer nisso, meu amigo. Se você não crer, você sabe o que é que vai acontecer? Você vai morrer com os seus pecados. Jesus ali na cruz do Calvário, ele foi julgado pelo pecado que ele recebeu no Rio Jordão.
Se você não crê no batismo de Jesus, como que você vai transferir o teu pecado para Jesus? Que Jesus agora está transferindo o pecado do mundo ali para a cruz do Calvário para ser julgado por ele. Você está entendendo? Por isso que aqueles que creem em Jesus, que é seguidor de Jesus, ele diz assim, aquele que quer vir após mim, pegue sua cruz a cada dia e siga-me. E carregar a nossa cruz diante do Senhor Jesus é crer que um dia ele veio a essa terra como sendo filho de Deus, se fez homem e habitou aqui na terra e carregou uma cruz. É agora nós, pela fé, depositar todo o nosso pecado em Jesus ali no Rio Jordão, com o seu batismo, e na cruz do Calvário ele foi julgado pelo nosso pecado. É tanto que na primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 4 em diante, fala assim, que Jesus veio por meio de água e sangue, não só por água, mas veio por água e por sangue. Ora, a água representa o batismo de Jesus e o sangue representa o sacrifício, o julgamento dele na cruz do Calvário. Talvez você está me ouvindo, mas o batismo de Jesus, qual a importância do batismo de Jesus para mim? A importância do batismo de Jesus para você é que você tem que crer no verdadeiro evangelho. Uma certa época, Jesus disse assim, que aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Isso está no Evangelho de João. E se está no Evangelho, é o Evangelho da água e do Espírito. O mais integral é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, pela tua fé agora, meu amado, pegue tua cruz e siga em direção a Jesus, porque Jesus já pagou em sacrifício o resgate teu. Ele já remiu todo o pecado, ele já te lavou, já te purificou, porque ele, ao ser batizado ali no Rio Jordão, ele limpou e lavou e purificou todo o teu pecado. Ele remiu o teu pecado. E remir é o mesmo que resgatar. Imagine você estar num poço, no abismo, e não ter como sair, e de repente aparecer ali um Salvador. Te resgata, te tira daquele poço e te coloca em lugar salvo. E todo homem já nasce com pecado. E o homem com pecado, ele não pode entrar no reino de Deus. O pecado é uma muralha que separa o homem de Deus. Porque Deus nos aceita, mas não aceita o nosso pecado. Foi por isso que o Senhor Deus amou esse mundo de uma tal maneira que primeiro ele enviou o seu Filho Jesus para vir aqui à terra, tirar os nossos pecados com o seu batismo e na cruz do Calvário ser julgado para nós sermos limpos e purificados e o Senhor Deus nos aceitar. Por isso, a tua fé é o mesmo que pegar a tua cruz e seguir a Jesus cada dia. E essa fé, muitas vezes, a gente tem um preço, porque a gente tem que crer e tem que guardar os mandamentos do Senhor Jesus. E muitas vezes guardar o mandamento do Senhor Jesus, muitas pessoas olham para nós e acham que é penoso. Mas cumprimos, sabe por quê? Porque quando nós somos limpos dos nossos pecados, o Senhor Jesus, ele nos dá o Espírito Santo de Deus, e o Espírito de Deus vai nos sustentar e vai fazer com que nós caminhamos essa jornada da vida santo, puro e irrepreensível por meio do Senhor Jesus. Guarde esta palavra e que cresça e frutifique no teu coração para todo sempre.